Olá, tudo bem por aí? Que bom ter a sua companhia aqui no Identidade, o nosso programa de bate-papo descontraído com pessoas que nos trazem grandes lições. Afinal, o ser humano é a obra-prima da criação de Deus e feito à imagem e semelhança dele. E temos muito que aprender um com a história do outro. Você é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Quero lembrar você que estamos num mês muito especial. Nesse mês de maio, o projeto Anjos da Esperança completa 18 anos. A cada ano, milhares de pessoas se unem a esse Exército da Esperança, um exército de missionários que tem uma única missão: evangelizar o Brasil. E como um presente de aniversário, nós vamos ganhar mais uma missão, viu? Fazer uma doação especial para desenvolver e enviar mais uma edição da revista Esperança, o guia de estudo Mente Feliz. Afinal de contas, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Essa revista virá em boa hora, uma vez que será focada na saúde emocional, sendo então uma ferramenta de Deus para ajudar um país que sofre e precisa de ajuda. A data prevista de lançamento da revista é julho de 2024. E aí, podemos contar com você? Então faça contato com a equipe do Anjos da Esperança agora mesmo. Ligue para 0 operadora 12 21 27 30 30, que tem gente para te atender agora, viu? Vou repetir para você. 0 operadora 12 é o DDD, número 21 27 30 30. Contamos então com a sua doação para poder continuar no ar e distribuir a revista Esperança para mais e mais pessoas. Hoje, aqui no Identidade, nós vamos conhecer a história da Mari Rodrigues. Ela que nasceu num lar desarmonioso, os pais se separaram quando ela tinha 9 anos de idade, a mãe se casou de novo, mas o padrasto era um pouco violento, especialmente quando bebia. Ela tinha uma busca por uma vida melhor e até que encontrou a Cristo e com ele encontrou também a paz. Aproveito para te convidar a compartilhar o link do programa de hoje para mais e mais pessoas conhecerem a Mari, viu? Acessa lá, youtube.com/Novo Tempo. Lembrando que todos os episódios ficam também no ntplay.com/identidade. Vamos para uma pausa rápida, são só 30 segundos e em seguida a Mari já estará aqui no estúdio comigo. Até já! Mari nasceu em São José do Egito, Pernambuco. Veio para São Paulo com 6 anos de idade e é a mais velha de 3 irmãos. Os pais se separaram quando ela tinha 9 anos de idade. A mãe se casou de novo e ficou com o padrasto por 14 anos. Foram anos de muito abuso moral e até físico, uma vez que o comportamento dele era um pouco violento, especialmente sob o efeito do álcool. No lar tinha muitas brigas. O padrasto discutia com alguns vizinhos. E na juventude, pensando ali no seu futuro, em qual seria a sua profissão, que ela poderia investir, a Mari começou a frequentar casas culturais do bairro, uma em especial, chamada Casa de Cultura Monte Azul, onde tinha oficina de teatro e etc. A Mari então conheceu o Instituto do Luciano Huck, que é o Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias, que oferecia cursos de capacitação para quem estava matriculado no ensino médio e que frequentava alguma casa de cultura de bairro. Foi então que a Mari viu aí uma baita oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional. E assim começou a vida profissional da Mari, que é maquiadora aqui na TV Novo Tempo. Mari, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu pela oportunidade de contar um pouco aqui do meu testemunho. Verdade. Eu quero começar perguntando como é que foi essa fase, porque você fez o curso ali do Instituto, depois teve que procurar estágio e você acabou passando por várias emissoras de TV, né? Conta um pouquinho dessa experiência. Isso, o curso ele me proporcionava uma renda a princípio, né? Então, saí do ensino médio, aí eu não saí do ensino médio, o último semestre do ensino médio eu pensei, o que eu vou fazer agora da minha vida? Assim, como você já falou, né? A minha vida dentro de casa não era mais perfeita, então eu não tinha uma orientação do que fazer, de como vai ser o meu futuro. Então eu me agarrei à primeira oportunidade assim que eu vi, e era esse instituto.
e fui para lá, fiz alguns testes, passei e lá eu estudei durante 1 ano. Nesse 1 ano que eu fiquei lá, eles falavam, né, se eu for uma aluna exemplar, fosse todos os dias, não faltasse, não atrasasse, no final do curso eles iam me proporcionar um estágio. E podia ser em qualquer área da beleza, né? E aí eu fiz alguns testes em alguns lugares, em salão, produtora, fiz até alguns documentários com produtoras pequenas, mas assim, não fiquei fixa. Aí depois surgiu a oportunidade de fazer um estágio na cultura. E aí foi aonde abri os meus caminhos para poder conhecer outras emissoras de TV. Fiquei lá, a princípio, 6 meses. Depois eles gostaram do meu trabalho, viram que eu era uma pessoa que era responsável. Aí prolongaram para mais 6 meses, fiquei 1 ano lá, mas como não tinha vaga lá, eles tiveram que romper o contrato. E depois de lá, eu fui indicada por uma amiga de trabalho que trabalhou lá um período na cultura, que ela surgiu a oportunidade dela cobrir férias na Band. E ela comentou comigo, você não gostaria de ir lá? Tá acabando o teu estágio aqui, você não gostaria de ir lá fazer no meu lugar, né, cobrir as férias? Eu falei, nossa, ótimo, porque eu falei, meu Deus. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Então, providência divina. Mas na época, como eu não tinha nenhuma orientação espiritual nem nada, então para mim eu falei assim, meu Deus, que sorte, graças, né? E aí fui lá, fiz 1 mês trabalhando na Band e depois de 2 meses fui efetivada. Que aí eu fiquei em casa 2 meses, acabou esse período de férias. Aí eles me chamaram depois de 2 meses, aí eu fiquei lá 5 anos na Band, aí depois teve outros trabalhos em outras emissoras também, no período que eu estava lá. Aí trabalhei estando lá no Faustão, fiquei um tempo no Faustão, fazia os domingos no Faustão lá. Acho que eu fiquei uns 2 anos e meio no Faustão. E depois eu conto por que não aconteceu mais de eu continuar trabalhando no Faustão, né? Que eu tive um problema de saúde emocional. É isso que eu ia perguntar agora, porque você, em um período, entrou em depressão, né, Mari? Isso mesmo. E esse período foi meio sombrio, assim. Você ficou bastante tempo em casa, com aqueles pensamentos repetitivos, super trancada, não queria falar com ninguém. Me conta um pouco como foi esse período da depressão. Sim. Eu acabei perdendo o trabalho e aí começaram a me chamar a fazer esses freelas que eu estava fazendo, mas aí eu comecei a negar os freelas, comecei a ficar mais reclusa dentro do meu quarto, comecei a negar, eu estava fazendo faculdade na época, comecei a não ir mais no curso de faculdade, comecei a me isolar, e a ponto de eu não querer nem sair da minha cama, assim, ficava... E nisso durou mais ou menos um mês e pouquinho, né? Mas só que Deus, ele tem planos que a gente nem imagina, né? É verdade. Antes de você contar de como Deus te tirou daquela condição, eu vou aproveitar esse momento e oferecer para o pessoal de casa a revista Esperança Sentimentos, a Ciência do Existir. A gente falou aqui no começo do programa sobre a mente feliz que está sendo produzida, né? Uma nova revista Esperança. Mas para você que já tem pressa nesse conteúdo de saúde emocional, a Sentimentos, a Ciência do Existir vai te ajudar. Ela foi escrita pela neurocientista Rosana Alves e traz muitas lições de como podemos aprender a lidar com os nossos sentimentos, como vencer a ansiedade, a depressão e muito mais, viu? E aí, quer descobrir como viver sem ser controlado pelos seus sentimentos? Então ligue agora para o 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir para você, 12 21 27 31 21. A gente vai te enviar de graça a revista Esperança, a Ciência do Existir, aqui Sentimentos. Você não vai ter que pagar nada por ela. Então, aproveite esse momento e já manda uma mensagem para o WhatsApp, que pode ser também, que é o 12982444449, ou então você liga para o número fixo que a gente já falou aqui e solicita a sua revista Esperança Sentimentos. Agora, voltando aqui à nossa conversa, Mari, numa sexta-feira, o telefone da sua casa tocou, você nem queria atender muito, relutou um pouco, mas acabou atendendo e era uma oferta de emprego. Me conta essa história, que eu sei que acho que foi isso que te tirou ali daquele fundo do poço, né? Quando a gente está passando por esses momentos, vem muita informação na nossa mente negativa e destrutiva. Então, eu me colocava como se eu fosse
a pior pessoa do mundo e aquela voz só afirmando na minha mente, né? Por isso que a gente nem tem que acreditar, nem tudo que a gente pensa a gente tem que acreditar. Duvide dos seus pensamentos. Olha aí. Duvide dos seus pensamentos. Então, eu lá naquela situação lá, a situação dentro da minha casa, minha mãe sem saber o que estava acontecendo, ela achava que era meio frescura, meio preguiça, sabe, essas coisas assim. Porque também, antigamente, as pessoas não tinham tanta informação sobre a importância dessas doenças emocionais. Achavam, de fato, que era frescura, que era, né, esse tipo de coisa. Enfim, mas nem eu, na época, sabia que um tempo você vai tendo mais maturidade e vai conhecendo o que é uma depressão. E eu acabei descobrindo que eu passei um período assim, depressivo. E foi quando eu recebi essa ligação, eu não estava nem recebendo ligações mais no meu telefone, e aí a minha mãe falou que ligaram, o telefone dela era sem fio, e aí ela pegou e falou assim, olha, emprego, ligaram uma emissora vai. E aí estão pedindo para você fazer um teste, ver se aceita, ela falou, né? Eu falei, não, peguei o telefone, estava no quarto escuro, enrolada no cobertor, a manhã inteira. Atendi o telefone, só que da Universal, a gente tem uma vaga de emprego aqui e a gente está com o seu contato aqui e gostaria que você viesse na segunda-feira, no período da manhã, para você fazer um teste. A TV Universal, então eu quero uma TV... Isso, a IURD TV se chama, que é da Universal, Ok. da Igreja Universal. E aí, fui fazer esse teste, passei, comecei a trabalhar lá. E aí, eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha ligação com nenhuma religião, então, para mim, era muito novidade, muita... E aí, teve um questionamento de um pastor um dia, que viu que eu gostava de ler, né? E falou assim, olha, tem um livro que você vai amar ler. Aí, colocou a Bíblia lá em cima da minha bancadinha de maquiagem. E aí, eu comecei a ler a Bíblia, mais no intuito de... tudo que eu vou ler aqui, eu vou perguntar para o pastor, porque agora eu vou incomodar ele, ele quer me converter, agora eu vou incomodar ele. Aí tudo que eu lia, tudo questionava, e ele estava amando, né? Eu achando que eu estava incomodando, e ele amando. Aí nisso, eu passei a ver coisas que a Bíblia falava e que realmente acontecia, algumas coisas e tal. Enfim, e nisso foi me ajudando, e aí eu tive um encontro com Deus, com Cristo. E foi um momento muito assim, foi muito feliz da minha vida, mas ao mesmo tempo muito triste, foi conflitante, porque assim, eu fiquei, como é que eu nunca conheci isso? Se eu tivesse conhecido antes, eu tinha uns 27 anos quando eu conheci a palavra, e eu falei assim, se eu tivesse conhecido isso antes, eu acho que a minha vida seria completamente diferente. Todo mundo tinha que conhecer isso. Meu Deus, como é que as pessoas não conhecem? Eu fiquei encantada. E assim, sabe, o primeiro amor, eu queria falar para todo mundo, chegava em casa falando. Enfim, foi assim, uma mudança, para mim, foi bem rápida, assim, sabe? Foi uma conversão bem rápida. E nessa continuidade do estudo, você deparou com a verdade do sábado, que estava ali na Bíblia e era diferente daquela instituição na qual você trabalhava. Sim. E aí você questionou essa questão. Sim. E o que você ouviu? Eu falei, eu cheguei no pastor, né, que lá a gente lida com os pastores, bispos, como a gente lida aqui na Novo Tempo, e os convidados testemunhos também. E aí eu conversando com os testemunhos não falavam nada, eu falei assim, então eu vou questionar o pastor. Eu falei, pastor, na Bíblia, em todo livro que eu leio, está escrito sobre o sábado. Aí ele falou assim, olha, é assim, irmã, deixa eu te explicar. O sábado, como existe o ano sabático, existe também o dia de sábado, que é um dia que você tem para descansar. Você não trabalha 6 por 1? Então, esse 1 que você folga é o 1 do seu sábado, é o seu sábado. Que poderia, na cabeça dele, ser qualquer outro dia da semana. Qualquer outro dia. No caso, lá eu trabalhava de segunda a sábado, dia de domingo eu tinha folga. Então, era domingo o meu sábado. Aí eu falei para ele assim, olha, pastor, é muito estranho, porque na Bíblia está escrito que é sábado. É um nome. Eu leio até agora, eu não vi nada falando de domingo, de terça, de quarta, de quinta, e ele só botou sábado. E aquilo ficou matutando na minha mente. Eu lembro que uma outra situação, eu questionei de novo um outro pastor, mas agora foi um pastor onde eu congregava. Aproveitar esse momento e fazer uma pausa aqui, chamar um intervalo. Veja como Deus tem mexido com a vida da Mari, né? Segue sua fé depois que ela descobriu o sábado.
A gente vai para uma pausa rápida e no próximo bloco a gente vai então destrinchar um pouco mais sobre essas descobertas. A gente volta em instantes. Identidade de volta hoje conhecendo a Mari Rodrigues, que veio de um lar desarmonioso, mas conseguiu seguir o seu caminho, fez cursos de capacitação, foi construindo uma carreira profissional na área da maquiagem de TV, mas tinha uma busca espiritual forte e ela começou a estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, por incentivo ali dos colegas no local onde ela trabalhava, encontrou a verdade do sábado e decidiu então sair do emprego que estava justamente para poder guardar o dia sagrado, o dia de sábado. E aí ela começou a estudar a Bíblia com pessoas da Igreja Adventista. Mari, como é que foi o início ali dos seus estudos com pessoas da Igreja Adventista? No início a gente fica um pouco perdido, né? Para onde eu vou? Aí eu conheci a Novo Tempo pelo Ivan Saraiva. Assistia muito pelo YouTube. E ele sempre falava, procura uma igreja. Aí eu coloquei na internet lá, procura uma igreja, coloquei lá o meu bairro e tinha uma igrejinha perto da minha casa. E aí eu fui nas reuniões dessa igreja e aí lá alguns irmãos, né, já pegaram, já falaram, vamos, você vem da onde, né, faz aquela recepção e aí começou a me dar estudos bíblicos, né. Passei, eu acho que alguns meses, não sei se chegou a ser um ano, acho que não, mas alguns meses estudando a Bíblia, aí só veio as confirmações, porque assim, eu já era vegetariana, algumas coisas não que isso, e aí algumas coisas foram me encantando, com a questão de saúde da igreja, questão do sábado, e aí foi me encantando, sabe, essas coisas. E aí foi quando eu decidi pelo batismo, pedi para comecei a frequentar a igreja, estando trabalhando lá. E aí eu cheguei um dia no bispo, né, que eu trabalhava lá na época no Templo de Salomão. Aí eu cheguei no bispo, que lá a gente lidava direto com os bispos. E eu perguntei para ele se eu podia ser mandada embora ou eu estava pedindo a minha demissão. Aí ele falou, não, tudo bem. Na verdade questionou se tinha acontecido alguma coisa. Eu falei que é porque eu não estava conseguindo mais seguir a minha fé, né, de guardar o sábado, enfim. E aí ele falou, não, tudo bem, irmã, você qualquer coisa pode voltar, as portas estão abertas. Aí pedi para ser mandada embora, aí continuei estudando a Bíblia na igreja. Fiquei 6 meses sem emprego, estudando a Bíblia. Até por conta do sábado, né? Isso, por causa do sábado. Tinha ofertas, mas sempre tinha que trabalhar nesse dia que você já tinha aprendido que era um dia sagrado, né? Porque as emissoras e as produtoras, elas normalmente trabalham ou 6x1 ou trabalham mais finais de semana, né? Então, eu não estava conseguindo na minha área. Eu falei, vou mudar de área, vou fazer alguma coisa. Eu comecei até a ver algumas coisas, né? Mas aí veio o dia do batismo. Quando eu me batizei, na segunda-feira, eu me batizei no sábado no JA. Na segunda-feira, uma amiga me liga e fala assim, Mari, então aqui na minha empresa abriu uma vaga e a empresa só trabalha de segunda a sexta. Olha, emissora de TV, segunda a sexta. Eu falei, não é possível, é bênção demais. Aí eu fui lá, fiz o teste, passei, fiquei lá 5 anos e depois de 5 anos eu vim para cá, para Novo Tempo. Então é só bênçãos. Só bênçãos. Só bênçãos. E foi estudando a Bíblia com a Igreja Adventista e frequentando a igreja lá depois também do seu batismo que você conheceu o Davi, que hoje é o seu esposo, né? Sim. Como é que foi esse processo? Conta bem rapidinho pra gente. Eu comecei a estudar a Bíblia, né, lá na igreja e tinha o senhor que estava passando estudo bíblico para mim, ele era muito amigo do Davi, o Davi era muito amigo dele, então os dois eram muito próximos, né? Não é à toa que ele fala que é o pai da fé do Davi, né? Então, que a gente tem os antigos têm mais, né? Sim. É o meu pai como na se fé. Fosse um padrinho. É um ali, carinho, assim, né? E aí, onde ele estava, né? O nome dele é Dite. Aí, onde o Dite estava o Davi junto, né? E aí, o Davi estava junto no estudo. E teve o estudo, aí no final do estudo que eu me batizei, os irmãos ficou, né? Olha lá, Mari, né? E aí a gente começou a conversar e tal, e aí foi, né? Aconteceu. Aconteceu, da gente começar também. Aí foi tudo junto, né? Emprego, namoro, noivado e casamento. Olha já só, veio com o pacote todo. A bênção completa. A bênção completa.
E o Davi mandou um recado para você. Vamos ouvir juntas aqui na TV. Oi, meu amor, tudo bem? Bom, queria começar esse vídeo dizendo que para mim é um privilégio ser seu marido, seu companheiro de vida. Eu sou muito grato a Deus por isso, tá? E eu sei que às vezes você aparenta ser uma pessoa durona e tal, mas só quem te conhece sabe o quanto que você é amável, o quanto que você é bondosa, o quanto que você é carinhosa. E como eu te conheço bem, eu sei que você é tudo isso. Então, para mim, é uma honra, um prazer estar do seu lado e a gente enfrentar a vida juntos. E o que me chama muita atenção, que eu te admiro demais, é um ponto do seu caráter, é a sua fidelidade com Deus. Você não tem ideia de quanto isso me motiva, de o quanto isso me inspira. Eu queria ter um dia a fé que você tem. Tá? Então, fica aqui o meu recadinho e dizer que eu te amo demais, tá? E que Deus abençoe a nossa relação e que seja até para a eternidade, tá bom? Um beijão. Amém! Olha aí, se você precisar, tem um lencinho aqui, Mari. A Mari é quem faz a maquiagem aqui, geralmente minha, né, para identidade. Eu falo para ela passar sempre o rímel à prova d'água, né, Mari? Porque às vezes a gente se emociona, mas hoje é ela que está se emocionando aqui com o recado do marido. Vozeirão, hein? Aí ele trabalha na contabilidade, mas podia trabalhar na rádio Novo Tempo com essa voz aí. Que Deus continue abençoando o relacionamento de vocês, Mari. E Mari, você já assistia Novo Tempo, disse que continuava ali sempre pelo YouTube acompanhando alguns programas. Você seguia o pastor Gilson Brito no Instagram. E um dia você viu uma postagem dele e ele marcou ali a Dani Torquato, que é a coordenadora do Camarim. Foi aí que você começou a ter essa ligação com a Novo Tempo, né? Você tomou coragem e enviou o seu currículo para ela. Isso mesmo, eu estava na pandemia, a minha empresa, que eu estava trabalhando há 5 anos, ela teve que romper alguns contratos temporários, porque o governo, na época, ele liberou uma verba para ajudar as pequenas empresas a se manterem, né, e manter o funcionário, na época, ainda na empresa, para não ter tantas demissões. E aí, a minha empresa foi uma delas que aderiu a esse benefício do governo, e aí cortou o meu salário, assim, não, salário não, né? Fiquei 3 meses em casa. Então, a cabeça fresca em casa, só lendo livros, né? E assistindo o que eu não estava acostumada a ter tempo para assistir. Aí, um belo dia, estava lá nas redes sociais, no Instagram, e vi a postagem do pastor Gilson. Na maquiagem, sendo maquiada, eu acho que pela Mima, né? Que era uma maquiadora daqui, ela ficou um bom tempo. E aí ele colocou a postagem, agradecendo o Camarim e tal, e colocou lá a Daniela Torquato. Eu falei, ai meu Deus, será que eu tenho coragem de mandar uma mensagem para ela? Eu falei, eu vou mandar uma mensagem. Com fé, vai dar certo. Porque eu já tinha mandado currículos antes, porque todo mundo da igreja, não, você tem experiência, você tem que trabalhar no Novo Tempo. Já falavam da Novo Tempo para você na igreja. Falava da Novo Tempo para mim, mas eu com pouca fezinha, né, pouca fé, aí eu falei assim, meu Deus, trabalhar no Novo Tempo, ir para Jacareí, né? Aí eu peguei e vi lá nas redes sociais da Dani, entrei nas redes sociais da Dani, mandei mensagem para ela e mandei meu currículo, falei um pouco para ela leu, falou, nossa, que currículo interessante, né? Aí ela comentou do Fé em Ação que tem aqui, né? O Anjos em Ação. Anjos em Ação, desculpa. Anjos em Ação, é porque eu confundi os São muitos programas. A Mari maquia várias apresentadoras de vários programas. Isso aí. E aí ela comentou que ia ter e falou assim, você não quer vir aqui fazer um trabalho voluntário? Eu, claro, com certeza. Aí eu vim fazer um trabalho voluntário, aí ela me conheceu, conhecia Novo Tempo. E aí as coisas foram acontecendo da vontade de Deus, porque assim, o time estava pronto, o time estava completo. Ela falou que quando surgisse uma oportunidade, ela ia pensar em mim, né? Porque ela gostou do meu trabalho, tal, do currículo. E aí, há pouco tempo depois, uma colega decidiu mudar de departamento e que eu nunca imaginaria que era ela, porque para mim ela era uma excelente maquiadora, Deus sabe de todas as coisas. E foi no tempo dele, que eu estava há bom tempo mandando currículo e nada. E aí aconteceu. E a Mari já está aqui na Novo Tempo há mais de 3 anos, sendo essa bênção que a gente tem ali no Camarim.
Muito obrigada por ter compartilhado um pouquinho da sua história e mostrado como Deus vai agindo por maneiras que a gente não espera, mas vai transformando as nossas vidas. Amém. E você de casa, então, fique com esse exemplo. Saiba que a palavra de Deus também pode transformar a sua vida. E a gente se encontra no próximo Identidade. Tchau, tchau.